Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, vamos falar do jogo do Corinthians contra o Bragantino pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de mais nada, eu quero desejar a vocês que estão aí do outro lado um feliz Dia dos Pais, né? Neste domingo se comemora aqui no Brasil essa data especial, né? Quero mandar um beijão especial pro meu pai, o seu Pedro, né? Meu pai é maravilhoso, 88 anos. Que ele tenha um dia iluminado. Te amo, papai. Então, vamos lá agora. Um feliz Dia dos Pais a todos. Sem mais delongas, Corinthians 1, Bragantino 1 na Neoquímica Arena. Estádio estava para variar cheio, né? Mais de 42 mil, mais de 41 mil torcedores, aliás, quase 42 mil torcedores, 41.750 torcedores. Uma renda de 2.525.324 reais. A torcida do Corinthians, como sempre, empurrando o Corinthians, tentando tirar o Corinthians dessa zona de classificação ruim aí que o Corinthians se encontra, né? Lá na zona de rebaixamento. Mas a coisa não está acontecendo, né? O Bragantino, com o empate, continua em décimo com 27 pontos. O Corinthians foi a 21 pontos, está em 18º ainda no campeonato. Não movimenta na tabela e não consegue vencer, né? O Bragantino agora, 5 jogos sem vencer. O Corinthians, 4 jogos sem vencer, sendo desses 3 empates. O Corinthians tem uma boa notícia, né, que foi a estreia do Thales Magno hoje, autor do gol do empate aos 48 minutos. E a má notícia é que ainda não está tendo quem finalize adequadamente no ataque do Corinthians. A coisa ali parece que não se ajeita. O jogo em si, um jogo muito equilibrado no primeiro tempo. O Bragantino teve as primeiras ações do jogo, chegando ao gol do Corinthians com perigo, mas logo o Corinthians responderia com garro, né? Do lado esquerdo, batendo cruzado. Depois com garro recebendo uma bola no erro de saída do Bragantino, batendo fraco, tentando dar uma curva na bola. O goleiro do Bragantino pegou. Depois o Corinthians tentaria novamente com chute de longe, mas o goleiro do Bragantino estava muito bem na partida e quando não ia no goleiro, ia para fora. Mas o preço de ter perdido esses gols aconteceu aos 38 minutos. Aliás, um belo gol do Elinho, que vive uma fase sensacional no Bragantino, vem marcando muitos gols aí nos últimos jogos. Um jogador fundamental e que quase aí levou o Bragantino à vitória também no finalzinho. Mas voltando para o lance do gol dele, ele recebe uma bola do lado direito, em velocidade, mas já corta o zagueiro Kaká, que perde o equilíbrio. Aí vem o André Ramalho, ele faz que vai bater, ele tira o passo do André Ramalho e ao mesmo tempo já derruba o goleiro Hugo Souza, né? E aí, depois de levar os dois e o Hugo Souza praticamente caído, ele coloca no contrapé um chute colocadinho, rasteiro, sem chance para o goleiro Hugo. Um golaço, uma pintura aí do Elinho na partida. O Corinthians ainda tentaria empatar no primeiro tempo, mas o goleiro do Bragantino estava bem, tirou com o pé a bola ali no primeiro tempo, num chute do Galo. Bom, o segundo tempo veio, com ele, Ramon Dias mexeu no time, fez algumas mudanças, tentou pôr o time para frente, tirou ali o Ranieri, né? Tirou alguns jogadores que não vinham tão bem. Na frente, que ele começou com o Pedro Henrique no jogo, né? Diga-se de passagem, junto com o Romero. O Romero foi substituído no intervalo. Depois, mais para frente, ele tirou o Pedro Henrique, pôs o Wesley, né? No lugar do Romero, inclusive, entrou o Thales Magno. E aí também colocou o Giovani em campo, né? O Giovani, que também quase marcaria um belo gol, né? Em duas oportunidades, 2 chutes de fora da área com a perninha esquerda. Um passou ao lado do gol e o outro passou por sobre o gol. O Corinthians tentava de todas as maneiras fazer o gol. Como o gol não vinha, o Ramon Dias tirou o Ranieri e colocou o Pedro Raul. O Pedro Raul para a bola alta, para a bola cruzada. O Corinthians cruzava muitas bolas na área.
E num desses lances cruzados, o jogador do Corinthians que estreava, né, o Thales Magno, ex-jogador do Vasco, estava aí no exterior, veio para o Corinthians, estreou literalmente com o pé direito, né? A bola cruzada, o Hugo tenta dominar, a bola sobra para ele, de oportunista que é dar um toque de direito, tirando do goleiro do Bragantino, empatando o jogo aos 48 minutos. Mas um pouquinho antes, uns 3, 4 minutos antes, o Elinho, num erro de saída de bola, saiu cara a cara com o goleiro do Corinthians, o Hugo, e o goleiro fez uma bela defesa, né, impedindo o gol do Elinho, que mataria a partida. Mas o Corinthians não merecia sair com a derrota. Aliás, o Corinthians merecia até a vitória pelo futebol apresentado, especialmente no segundo tempo. Um primeiro tempo mais equilibrado, com boas chances, mas também o segundo tempo com maior volume, com muitas chances, né? Por isso eu digo que merecia mais, porque o Bragantino tentava explorar os contra-ataques ou algum erro do Corinthians e também não foi efetivo. Mas o Corinthians pressionou e muito. No fim das contas, um resultado de empate merecido. Mas trazendo para análise aqui, o Corinthians, se não quer ficar nessa zona de rebaixamento, quer fugir logo dessa situação, precisa garantir os pontos dentro de casa. O Corinthians tem 21 pontos. Ele fará ainda mais 16 jogos. Precisa de no mínimo 24 pontos. Se são 16 jogos, ele vai precisar de uma média de 1,5 ponto por jogo. Ele que ainda tem 8 jogos em casa para fazer, teria que ganhar todos em casa para não se preocupar com os resultados fora de casa. Ah, De Lazari, mas é muito cedo para pensar nisso. Não, nunca é cedo. Um time grande, quando está nessa zona de rebaixamento, todo resultado negativo é pressão para os jogadores, é pressão para a diretoria. A torcida às vezes quer ir lá conversar com o jogador, isso não ajuda, isso só atrapalha, né? Então, assim, os resultados positivos, as vitórias, precisam vir o mais rápido possível. Por quê? Porque, por exemplo, hoje o Grêmio ganhou. O Fluminense perdeu, ok, mas o Grêmio venceu. Digamos que o Vitória vença, o Vitória dá uma escapada. Então, assim, o Vasco venceu, já deu uma escapada. Então, é primordial que o Corinthians comece a encaixar os gols, né, que vem perdendo. Pelo menos o Corinthians vem produzindo. O Ramon Dias prometeu um Corinthians com mais força ofensiva e tem cumprido isso daí, tá? Isso aí a gente tem que dar os parabéns para o Ramon Dias, que independente de qualquer situação, tem buscado o gol, né? Tem buscado a todo momento o gol para o Corinthians. Então, em relação aos outros treinadores, eu acho que o Ramon Dias melhorou muito o Corinthians, tá? Para se ter ideia, dentro da estatística, o Corinthians teve 55% de bola contra 45% do Bragantino. O Corinthians chutou 9 vezes a gol contra 6 do Bragantino. O Corinthians teve 6 escanteios, o Bragantino 6. O Corinthians fez 12 desarmes, o Bragantino 19. O Corinthians cometeu 11 faltas, o Bragantino 18. O Corinthians teve 4 cartões, o Bragantino teve 3 cartões. Vermelho para ninguém. Então, assim, os números aqui mostram um Corinthians com mais posse de bola, um Corinthians que sofreu mais falta, ou seja, um Corinthians que foi mais para o ataque, que deu 9 chutes a gol, né? É um Corinthians que você nota uma melhora significativa nas mãos aí, claro, do Ramon Dias. Lembrando que o Corinthians hoje não tinha Yuri Alberto, não tinha Coronado, não tinha Alex Santana. Então, um Corinthians que mesmo com algumas peças fora, mostra um bom futebol contra um time bom também, tá? Esse time do Bragantino é um time que tem bons nomes, tem um excelente treinador, que é o Pedro Caixinha. Então, de tudo aí, se a gente for avaliar como o Corinthians foi hoje, foi muito bem, né? O Corinthians chegou a reclamar também de um pênalti no lance, é bom dizer aqui que não foi pênalti.
O Kaká pega uma sobra de bola no cruzamento, bate de esquerda, a bola desvia ali na cintura do jogador do Bragantino que está se virando para a bola e com o braço entreaberto, né? Pega no cotovelo dele, mas antes desvia ali no quadril do jogador do Bragantino. Me estranhou muito a demora do VAR para analisar um lance desse. É um lance que não tem análise. Bateu numa parte do corpo, pegou no braço do defensor, não é pênalti. Por quê? Porque esse braço não está ali propositalmente, não está totalmente aberto, ele não teve essa intenção. Isso não precisava nem analisar. Era mandar voltar o jogo ali para dar sequência, né? E aí, no fim do jogo, o Corinthians reclamou, e com razão, que era para crescer mais tempo. Mas foi analisando o lance para o Corinthians, que na minha visão não foi pênalti, e na visão da arbitragem também não, mas o VAR aqui no Brasil, uma várzea, né? Muita demora para fazer uma análise de um lance desse que para mim é um absurdo. E ó que eu não sou árbitro, hein? Agora o cara é árbitro e tá vendo ali a imagem e tá demorando 2 minutos para fazer uma análise de uma coisa simples, né? Aí o juiz dentro de campo vai sendo pressionado, que o VAR muito enrolado, né? Então, até quem estava lá era o Guarizo do Amaral do VAR, né? Não é um cara bobo, é um cara experiente, não pode dar esse vacilo. Agora, por falar em desafios, né? Os dois times se encontraram hoje pelo Brasileiro e já vão se encontrar na terça novamente, tá, gente? O jogo será em Ribeirão Preto. O Bragantino vai receber o Corinthians em Ribeirão Preto, 21h30, pela Sul-Americana. Jogo das oitavas de final da Sul-Americana, tá? Às 21h30. Eu acredito que esse jogo será transmitido pelo SBT, tá, gente? Muito provavelmente na terça-feira. E aí depois, pelo Brasileiro, o Corinthians vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense sábado, 21h30, dia 17/8, e o Bragantino vai receber o Fortaleza. Para mim aqui aparece na Bia Bichedi, mas eu não sei se já está em reforma, se esse jogo não irá para Ribeirão Preto, se não irá para o estádio municipal ali de Bragança Paulista, tá? Mas ele recebe o Fortaleza, que aliás o Fortaleza foi a 42 pontos hoje com a vitória, né, sobre o Criciúma, ganhou do Criciúma e encostou no Botafogo, está a 1 ponto do Botafogo. E o Corinthians tem uma boa notícia para esse jogo diante do Fluminense. Qual é a boa notícia? O Fluminense tem vários jogadores suspensos, tá, gente? Arias, Ganso, se eu não me engano, Keno. Olha, eu acho que são 4 ou 5 jogadores do Fluminense que estão suspensos. Então, no dia do jogo, quando for fazer o pré-jogo, eu vou trazer essa lista direitinho para vocês. Mas o Fluminense, além da derrota hoje, perdeu muitos jogadores para enfrentar o Corinthians no próximo sábado, tá bom? Pessoal, então a análise foi essa: um Corinthians melhor do que o Bragantino, um Bragantino muito efetivo na finalização. Contudo, o Corinthians merecia a vitória, mas no fim foi recompensado com um empate, que no fim das contas não é tão injusto. É um resultado justo pelo que foi o jogo. Aliás, um belo jogo apresentado por Corinthians e Bragantino. Quem acompanhou o jogo não teve tempo de cochilar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe com os amigos e com a família. E não se esqueça, dá um beijão no papai lá, né? E desejo a ele um feliz Dia dos Pais, né? Um feliz Dia dos Pais para vocês aí. Grande abraço.